A graça e paz, meus amados irmãos, nesta noite, dia 19 de abril de 2020, nós queremos continuar adorando ao Senhor em nome de Jesus. E cada um de vocês é convidado para estarmos juntos em adoração ao Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua palavra, a palavra de Deus, eu digo, em João capítulo 20, verso 19, que diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Queridos, o tempo nosso é um tempo de medo, é um tempo de estresse. E aqui há uma conexão com aquela atitude dos discípulos que também estavam com medo. Era um medo em que a vida deles estava em jogo, porque os judeus já haviam matado o seu mestre e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles se escondem e ficam trancados em uma casa, em um ambiente, e estavam ali por medo, com medo dos judeus. Jesus, no entanto, se apresenta no meio deles e diz a eles: paz seja convosco. Há um texto, o texto está lá em Marcos capítulo 3, verso 3, onde o Senhor convida um homem com a mão ressequida, com a mão mirrada, com a mão atrofiada e diz-lhe: vem para o meio. Querido, é no meio que acontece a bênção, quando o Senhor Jesus chega, quando Jesus está conosco, no meio da aflição, no meio da falta de paz, no meio do estresse, no meio do medo, Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Essa palavra paz, ela deve ser entendida não como os gregos a compreendiam, e como os romanos também, como sendo ausência de conflito, mas como os hebreus consideravam paz ao dizerem shalom. Shalom é o bem-estar que envolve toda a nossa vida, que é derivado do relacionamento correto com Deus. Portanto, se você estiver sem paz, você pode até buscar nos remédios a sua paz, o seu tranquilizante. Se você estiver sem paz por falta de dinheiro, sem paz por falta de emprego, sem paz porque há problemas e conflitos no seu casamento, nos relacionamentos, lá na empresa, em quaisquer outras áreas, você nunca vai obter paz a não ser que tenha um relacionamento correto com Deus, porque só então você vai experimentar verdadeira paz. Isto, conforme o entendimento nosso que cremos na palavra do Senhor, é muito lógico, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E ainda mais, a palavra de Deus nos diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente em Cristo nós temos paz. Mas o texto continua dizendo-nos: e dizendo isto, tocou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eu leio João capítulo 20, verso 20. Queridos, todo crente, quando percebe, quando crê em Jesus Cristo, tem como resultado alegria no seu coração. Então, são como rios de água viva que jorram para a vida eterna, e a alegria é constante na vida do crente. Embora tenhamos tribulações, aflições, mas nós confiamos na promessa do Senhor que garante: eu venci o mundo e vocês vencerão também. Em Cristo, nós somos de fato mais do que vencedores. Eles, os discípulos, se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Segunda vez, queridos. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. Esse é um bem que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, nada nem ninguém nesse mundo pode tirar esse bem de você. A paz de Deus, a paz com Deus, que enche o nosso coração, é o benefício que Jesus nos dá.
E ele diz então pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Se a primeira bênção, o primeiro benefício é a paz, o segundo é propósito, é finalidade. Algumas pessoas não sabem por que estão aqui, mas Jesus diz, nos ensina nesta noite que o motivo, o propósito para a minha vida é estar ali sendo enviado como a partir do comando, do envio que ele dá para nós. Também eu vos envio a vós. Então, depois daqueles 3 anos e meio de ministério terreno, o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos para que eles também vão e preguem, e anunciem o mesmo evangelho que ele inaugurou, as boas novas de paz. Queridos, o mundo está cheio de más notícias, mas somente em Jesus nós temos boas notícias, aquelas notícias que frutificam para a vida eterna, aquelas notícias que começam a mudar, a transformar a nossa vida radicalmente aqui nesta terra, mas que não termina aqui, que dá um salto para a vida eterna. É isto. Assim você recebe, como eu também recebi, a comissão de Cristo, somos enviados por Jesus, somos missionários, estamos assim nessa obra de levarmos o evangelho às pessoas. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então você vê o benefício da paz, o benefício do propósito para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, enviados por Ele como missionários, e agora o poder para efetivarmos esse envio, para realizarmos essa obra de evangelização, de anunciar paz ao mundo que está aflito, está temeroso, está sem paz. Ele diz então, falando nesse poder, recebei o Espírito Santo. É uma promessa que vai acontecer daqui a pouco, a partir desse texto, uma vez que o Espírito Santo não tinha sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Você pode ver isso lá em João 7, verso 39, no contexto ali, e esse era o impedimento teológico para que o Espírito Santo pudesse descer. Uma vez Jesus tendo subido aos céus e tendo sido exaltado à mão direita de Deus, derramou, na linguagem de Pedro o apóstolo, isto que vedes e ouvis, lá em Atos capítulo 2, queridos. Então, nós que pregamos o evangelho, nós realmente anunciamos o perdão de pecados. A pessoa que aceita o perdão, aceita Jesus, tem o perdão de pecados. E quem rejeita o evangelho de Cristo, Jesus, tem a retenção de pecados. Pecados não lhes são perdoados, são retidos, conforme o verso 23. E o que acontece aqui? Nós temos uma bênção aqui, que é a paz no espírito, a paz na alma, o propósito na vida e agora a expectativa de um poder para a realização de tudo isto, queridos. Quando nós vemos esse texto, uma outra bênção que nós temos aqui é a bênção de uma reunião. Eles estavam reunidos, estavam com medo, é verdade, mas estavam reunidos, estavam unidos ali, não estavam sós. Por que isso é importante destacar, queridos? Porque nessa hora de perigo na área da saúde, quando as pessoas têm um certo receio até de respirarem o ar, ora, vejam, é preciso que nós estejamos unidos. Mesmo distantes, mas unidos no amor a Cristo, no amor uns pelos outros, porque isso é importante. No local de reunião virtual ou presencial, nós podemos expressar nossas dúvidas. Nós podemos nos reunir diante da palavra do Senhor para estudarmos a Bíblia. Chame você isto de escola bíblica dominical, de ensino bíblico, de culto de doutrina, mas é importante isto porque a Bíblia é central nas nossas adorações. Através da Bíblia o Senhor Jesus nos fala, queridos. Assim, é importante nos reunirmos, porque
nós podemos expressar nossas dúvidas, aprendermos da palavra de Deus, da vontade do Senhor, mas também nos locais de reuniões nossos, nós podemos fazer declarações de fé. Vejam que Tomé teve a oportunidade de ver Jesus e Jesus mesmo o convidou para que ele tirasse toda a sua dúvida. Queridos, dúvida é aquele estado de espírito, estado mental, em que há um equilíbrio entre o certo e o errado. Será que está sendo certo eu crer em Deus? Deus existe, Deus não existe, você pode ficar em dúvida, até considerar Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, queridos. Nós precisamos olhar para Jesus. E é nessa comunidade de fé, onde o próprio Cristo está presente, mesmo que nós não o percebamos com olhos físicos, que nós podemos declarar a nossa fé em Jesus, nos ensinos da palavra, nós podemos expressar dúvidas e elas serão sanadas pelo poder da palavra que Cristo deixou para nós. Queridos, a palavra de Deus traz o hálito do próprio Deus. Nós estamos ouvindo, nós estamos percebendo, sentindo Deus falando aos nossos corações na palavra. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Assim, é importante porque Tomé dá uma declaração importantíssima aqui. Ele, depois de ter dito, o texto traz muitas verdades. Uma delas é que, na expressão da dúvida de Tomé, ele diz, no verso 25, parte B, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. Algumas pessoas pensam numa cruz que é nomeada como estaca. A estaca, na estaca, um cravo seria suficiente. Mas aqui o texto aponta para uma cruz romana, porque o evangelista João, inspirado pelo Senhor, diz: se eu não vir o sinal dos cravos, está no plural, apontando para 2 cravos, queridos. Então, realmente é a cruz, como nós simbolizamos em nossos cultos, como você tem na sua mente uma cruz romana, ao invés de uma estaca. E, então, Tomé tem essa dúvida, expressa aos discípulos, mas expressando a dúvida aos discípulos, ele não sabia ou não considerava que Jesus estava a ouvir-lhe. E quando Jesus aparece, ele diz: paz seja convosco. E assim, vejam bem quantas vezes aparece a expressão paz seja convosco, porque o mundo precisa de paz, o seu coração, o meu coração precisa de paz. E graças a Deus nós temos paz em Jesus, queridos. E assim, no verso 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E assim, o nosso Deus não é um Deus que tem medo de ser colocado à prova, queridos. Você pode, em atitude honesta, querendo a verdade, querendo conhecer a verdade, dizer para Deus honestamente: Senhor, eu tenho essa questão aqui, é uma questão, uma dúvida que me atormenta, eu quero que o Senhor me ajude. Então você vai sentir a palavra do Senhor, Deus na sua palavra, responder-lhe no íntimo do seu coração, querido. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. É uma declaração de fé, queridos. Assim, Tomé está dizendo que o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus é Jeová. Jeová. Assim, se você vir em Apocalipse 1, de 11 a 18, ele é chamado lá de o Alfa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E assim também esse conceito, essa verdade é reforçada lá em Apocalipse 22, 13. E no contexto você percebe que quem está falando é o próprio Deus Filho, o Senhor Jesus, não é o Pai que está falando ali. Capítulo 22, verso 12 e 13. Então, Jesus está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega.
Jesus e não o Pai é quem está falando ali. E se você considerar Apocalipse 1:7 e também 1 Tessalonicenses 4:15 e 16, você verificará que quem virá é o Filho e não o Pai. Então, queridos, nós precisamos entender isto, que Jesus é Jeová. Você pode ver isso lá em Isaías 44, versos 6 e 8, e comparar com Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21:6. Quando Tomé, inspirado pelo Senhor, declara essa verdade, ele está coerente com todo o ensino da palavra. Jesus Cristo é Jeová, meus amados. Então, nós temos aqui a bênção de podermos nos reunir. E nós, nesta noite, como igreja, queremos agradecer a Deus porque Deus nos uniu em Cristo, nos congregou no local físico, mas eu quero dizer o que nós já sabemos é que a igreja é muito mais do que o templo, queridos. Quando os judeus perderam o templo lá no ano 70, aquilo para o judaísmo foi um golpe de morte. Eles ficaram confusos, sem saber como agir. Mas nós, queridos, entendemos que o templo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Então, nós estamos, onde estivermos dois ou três, ali a presença do Senhor é realizada através do Espírito Santo de Jesus. Nós somos igreja, independente de termos as portas do templo físico trancadas, nós continuamos sendo a igreja de Cristo, amada por Jesus, vitoriosa em Jesus Cristo. Então não percam essa esperança. Estamos unidos uns aos outros porque primeiramente Jesus nos uniu em fé, nos uniu no amor, queridos. Além de reunir, então, de aqueles discípulos estarem reunidos naquele local e Jesus ter se apresentado no meio deles, isso foi bênção, como vimos, porque isso deu condições para que Tomé fosse repreendido na sua falta de fé, mas também deu condições para que ele tivesse sanada toda a sua dúvida e pudesse expressar a sua fé em Jesus como sendo, e de fato ele o é, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, queridos. Então, agora, eu quero dizer para você que além de nos reunirmos, nós precisamos esperar. E nesse texto, o Senhor Jesus assopra sobre eles e diz a eles: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes é um fato histórico, irrepetível. Portanto, qualquer música que diga vem como em Pentecoste e enche-me de novo, ela precisa de um ajuste bíblico. Por quê? Nada será como Pentecostes mais, uma vez que Pentecostes é um ato único, definitivo, irrepetível, é um fato histórico, queridos. Mas o Senhor continua e quer encher-nos novamente, repetidas N vezes, e assim o crente precisa estar cheio do Espírito Santo, porque sem poder nós não agimos, nós não nos movemos no ambiente do Espírito Santo do Senhor. Então é somente um crente, um cristão cheio do Espírito Santo, que falará de Jesus, que dará bom testemunho na sua vida, que glorificará a Deus. Você, cada um de nós, precisamos da plenitude do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Mas nós precisamos entender também que, além de ter a expectativa de estarmos todo dia, diariamente, pedindo ao Senhor, e isso acontece pela fé, para que Ele nos encha, nos plenifique do seu Espírito Santo,
Nós precisamos, além de viver a vida assim, precisamos acreditar, queridos. Aquelas pessoas, discípulos de Jesus, em todo o ministério do Mestre, ele havia dito a elas que ressuscitaria. É verdade. Quando você vê o fato em Mateus, relatando sobre ali no Monte da Transfiguração, a partir daquele momento, o rosto, a face de Jesus se volta para a cruz. Então, é um ponto de divisão ali, um divisor de águas, em que a partir dali Jesus ruma pensando em Jerusalém. Mas também os discípulos haviam ouvido certamente o testemunho de Pedro, de João, os dois discípulos de Emaús, e no entanto, eles continuavam descrentes. Jesus, ao invés de dizer-lhes, dar-lhes uma bronca, diz, ele é paciente e diz, paz seja convosco. De fato, irmãos, Jesus é especialista em tratar com gente descrente. E nós precisamos crer em Jesus. Crer na sua palavra. Quando nós nos encontramos ou fomos encontrados por Jesus, ele nos aceitou como nós somos, pecadores. Então nós precisamos continuar a crer em Jesus, porque ele é paciente conosco. Ele espera e não nos repreende em nossas atitudes que caberiam uma repreensão, sim. Assim, quando nós somos incrédulos, Jesus vem ao nosso encontro e nos dá provas de que Ele está vivo, nos dá ferramentas para que nós acreditemos nele, queridos. Então nós vamos agradecer a Deus por essa bênção e cremos, vivendo no Espírito Santo, cheios do Espírito, crendo nele, gozando da paz no Espírito, tendo um propósito de testemunhar de Jesus e respirando no poder do Espírito Santo. Nós não agimos, nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé sem prudência, mas é uma fé que crê que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é pela igreja, luta pela igreja e que quaisquer enfermidades, quaisquer doenças, sejam causadas por vírus, sejam causadas por quaisquer outros elementos, nunca poderão vencer a igreja de Cristo. Então, seja na vida, seja na morte, nós somos do Senhor e agradecemos a Deus por ele. Por isso, queridos, esse momento é um momento para eu e você inclinarmos nossa fronte e pensarmos em Jesus como sendo aquele que venceu a morte e que, tendo vencido a morte, nos traz paz, nos dá propósito e nos capacita para vivermos essa vida cristã aqui nessa terra. Mas, além disto, é uma vida que visualiza, que está na expectativa do céu. O céu começa aqui, com Jesus. Mas haverá um dia, de fato, em que nós habitaremos nos novos céus e nova terra, onde o pecado, a doença, a enfermidade, a corrupção não existirão mais. Essa é a nossa bênção, essa é a nossa expectativa, é a promessa de Deus. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.